Oi, tudo bem? Iniciando mais um podcast E Sabe o Quê? Transmitido pela Vem TV, conversas inspiradoras. Hoje vamos trabalhar bastante, muitos assuntos referentes à nossa rotina do dia. Mas antes eu gostaria de passar um videozinho para a gente poder comentar um pouco aqui. Por favor, Giovanni. Esse vídeo apareceu sábado. Meu diretor ele mandou para mim, gente, na casa dele. Ele viu esses 16 pontos de luz. O que será que é, hein? Vamos deixar essa incógnita aí. Será que são drones? Ou será que é algo mais? Deixa aí nos comentários, vamos ver o que tem. E para falar de estrelas, eu trago esta estrela aqui hoje. A Dulce. Muito obrigada. A Dulce é uma pessoa encantadora. Agradeço a sua presença aqui no nosso podcast. Dulce, fale um pouco de você, o que você faz. A palavra é tua. Primeiro, eu agradeço, o convite. Agradeço muito a gente poder ter um papo por um assunto tão sério, né? Sim. E que está ocupando muito as mídias ultimamente. Bom, eu sou Dulce, meu nome é Dulcemara, mas todo mundo me conhece como Dulce. Sou professora e antes da pandemia me interessei muito pela psicanálise, estudei e comecei a atender, depois da pandemia, e fui galgando e fui procurar psicologia. Caí dentro da psicologia onde eu estudo hoje. Você é graduada em? Pedagogia. Depois você fez? Depois eu fiz a psicanálise, que é um curso livre de 2 anos. E aí, entre outros estudos, que eu gosto muito de ler sobre filosofia, não sou formada, gosto de ficar buscando, né? Eu acho que a leitura enriquece muito a gente. E aí, caí na psicologia, que é uma área que eu estou amando. E aí, nesse inteirinho, abri um consultório para atender como psicanalista. Tenho atendido principalmente mulheres, né? Tem aí uma demanda de saúde mental muito forte nas mulheres, sobretudo depois da pandemia, mas nem tanto, né? São marcas do passado aí que vêm. E aí eu venho trabalhando tanto online quanto presencial. Tem sido um trabalho bem bacana. Mas você não acha que a pandemia elevou, expôs Sim. o que já estava guardado? Sim. Fala um pouco para mim sobre isso. Na verdade, a saúde mental das pessoas já vinha abalada há décadas, né? E aí pouco se dava ênfase a isso, né? Você pode ver que muita gente acha muito frescura, achava frescura procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Via como algo que não era necessário. E aí, depois da pandemia, vem esse boom. Crianças presas em casa, e aí toca a cuidar da disciplina dessas crianças, pais que não estavam acostumados a cuidar dos próprios filhos tanto tempo, né? Escolas que não estavam acostumadas a ficar sem crianças dentro dela, tendo que arrumar, ou seja, abrir toda uma agenda, começar toda uma agenda nova. Todo tipo de emprego que não estava acostumado. E aí a gente tem as pessoas ali não só tensas por conta dessa mudança, mas por conta da própria doença, que era algo que não se tinha notícias, não se sabia o que ia acontecer, e aquele caos. Então, sim, as pessoas, a partir daí, elas tomaram um pouco mais de consciência do que é cuidar dessa mente que já vem aí desde pequena, e aí elas descobrem que elas têm muita coisa guardada, que não é só a pandemia. A pandemia só mostrou. Só mostrou. Mas minha pergunta é, as pessoas estão adoecendo mentalmente? Como você consegue ver um quadro hoje da humanidade hoje? Porque é assustador. É assustador. A pandemia aflorou muito mais ainda do que tinha que se aflorar. Mas é uma coisa que assusta muito, principalmente no campo escolar, no campo familiar. Eu consigo ver hoje que muitos valores estão sendo perdidos, correto? Muitas pessoas estão se perdendo, estão perdidas, né? Estamos doentes mentalmente? Olha... Pode ser mentalmente ou psicologicamente, desculpa? Pode ser, as duas coisas. Pode ser. Eu penso que a humanidade vem doente há muitos séculos. Porque o que é você estar doente mentalmente? É você agir por impulsos para resolver problemas que você poderia resolver de outras formas. Então, a gente vem, ao longo dos anos, percebendo que a humanidade vem tentando solucionar os seus problemas
de formas não tão legais assim. Legais que eu digo na questão de lei. Então, cada um quer resolver o seu. Todo o tempo que você voltar na história, você vai perceber cada um procurando fazer seus arranjos e faça o que for preciso para chegar aonde eu quero chegar. Tudo isso já é um desarranjo mental. Tudo isso já é uma defasagem de você ter dentro de você um equilíbrio psicológico. Ao passo que a gente começa a ter aí as redes sociais, a internet muito acessível, isso também coloca as pessoas num lugar de querer mostrar o que elas são. Eu costumo dizer que hoje as pessoas querem mostrar o que não são e opinar sobre coisas que não conhecem, muitas vezes, porque hoje todo mundo é jornalista, hoje todo mundo é formado em direito, né? Hoje todo mundo é psicólogo, todo mundo é professor. Ou seja, a internet, ela abre esse leque, o que é muito bacana também, porque se você tem um conteúdo, você vai lá e coloca. Por outro lado, você expõe todo mundo e todo mundo quer se expor, quer se colocar, e todo mundo fica nessa busca desenfreada por likes, por aceitação. Então, se eu não sou aceita, eu não sou legal, eu não sou bacana. E antigamente, não, eu era legal para os meus amigos, eu era bacana para minha família e estava bom. Agora, não. Se eu tenho 500 mil seguidores, mas uma meia dúzia coloca um comentário, por exemplo, negativo, aquela meia dúzia tem mais força no psicológico das pessoas do que os 50 mil, 500 mil que restaram, entende? Isso é muito comum, né? A gente tem uma tendência ao negativo e não ao positivo. Sim. Aproveitando isso, ultimamente... eu gosto do podcast, que ele vai trazendo uma pergunta, vai levando a outra. Sim. Que não tem nada a ver. Eu acho isso fantástico. Estamos criando padrões. E alguns padrões estão... O padrão adoece, porque o que eu percebo, alguns padrões, Dulce, são criados para levar algumas classes que... Eu posso dizer até a palavra classes que antigamente não eram, só que acaba entrando em algum desentendimento por causa de saúde, por causa de várias situações. Minha pergunta para você agora é: o padrão adoece? Depende. Depende de que padrão as pessoas buscam. As pessoas buscam muito hoje um padrão de estética e um padrão de vida. E elas querem isso para si e para os seus filhos. Eu costumo dizer que sucesso é muito bom, dinheiro é muito bom porque ele te proporciona coisas. E normalmente as pessoas pensam que o dinheiro é bom porque ele proporciona bolsas, viagens e, sei lá, uma casa e um super carro. Mas não é apenas isso. Só pega o telefone. O padrão não se trata apenas disso. O padrão se trata de você ter para ajudar aqueles que estão sobre a sua tutela. Então, se você vê um cachorrinho na rua atropelado hoje, você tem grana, você vai lá e banca o tratamento dele. Isso é muito bom. É muito bom você ter um bom padrão de vida para que você sustente esse tipo de coisa. Você possa ajudar uma ONG, você possa ajudar um sobrinho, um filho que quer fazer um curso. Isso é muito bom. Acontece que a busca exacerbada por isso está levando as pessoas a cometerem loucuras, né? Então, aí você percebe que daqui a pouco começa o burnout, né? Que é uma coisa, como você disse, vai puxando a outra. O patrão percebe que o empregado quer se doar mais, mas não é que o empregado quer se doar mais. Ele quer ter mais da empresa, ele quer dinheiro. E aí ele se doa mais. Então o patrão percebe, se ele está trabalhando aqui 8 horas e ele está ficando todo dia mais meia hora, eu vou aumentar aqui então a hora dele e vou dar um pouquinho só e vai cada vez mais puxando desse empregado e esse empregado vai se doando mais. Está virando um hábito. Está virando um hábito. Está virando um hábito você apenas trabalhar. E aí chega em casa, essa pessoa não tem ânimo para ficar com os filhos, e esses filhos vão para a frente da TV ou do tablet ou do telefone, e aí a gente vai criando esse círculo que não tem nada de virtuoso, né? É um ciclo bem maléfico e que a gente não tem noção de onde vai terminar. A gente só percebe quando chega lá, quando chega no consultório. Mas essas frases, então vem frases que eu acho que a gente tem que começar a tirá-las do nosso vocabulário clichê. Deus ajuda quem cedo madruga.
isso acaba fazendo uma... Sim. Você não concorda comigo que acaba fazendo uma cobrança muito maior do que realmente é? Porque a gente acaba acaba exigindo mais de nós mesmos e isso é uma coisa que prejudica. Está de acordo com isso? Concorda com o que eu estou falando? Na verdade, se a gente for buscar isso lá nos primórdios, biblicamente, o trabalho já foi associado ao pecado. Então, assim, você sai do Jardim do Éden, óbvio que eu estou falando historicamente, Sim, não estou entrando no mérito religioso. Sai do jardim e Deus diz, olha, então agora você vai ter que trabalhar. Então, do suor das suas mãos, você vai ganhar o pão de cada dia. Ou seja, antes ele trabalhava, mas não era algo imposto, não era algo negativo. Agora vira, então, algo negativo. E precisa ter equilíbrio, porque também os grandes nomes não fazem isso sem muito trabalho. Né? Eles não chegam lá, naquele topo que muitos querem alcançar, e poucos vão, sem muito trabalho, sem muito suor, né? Sem deixar de lado algumas coisas. Tem gente que fala, Dulce, como você consegue? Estuda, trabalha, aos sábados atende, tem o Lions, eu não sei, mas eu não consigo tudo. Né? O fato é que a gente nunca vai fazer tudo. Sim. Alguma coisa sempre vai ficar para trás. E tem que aceitar isso e, tudo bem. A gente tem um grande problema hoje, que é não aceitar esse tudo bem. A gente... Aí que está aparecendo as ansiedades, os transtornos, né? Dulce, eu digo uma coisa. É muito difícil hoje uma pessoa viver em equilíbrio, né? Giovanni, põe de novo aquele vídeo, por favor. Você consegue? Porque eu vou fazer uma reflexão sobre ele, entendeu? Que eu achei muito interessante, né? Se você puder, obrigado. Porque a gente está no mundo assim que a gente está deixando... E assim, a gente está perdendo perdendo momentos que são importantes para nós. Exatamente. São momentos que fazem a diferença na vida da gente e a gente, por preocupações daqui, preocupações ali, preocupações que, na minha opinião, não são tão necessárias em ter. Toda situação vira uma situação para ser instagramável, como dizem. Isso. As pessoas vão fazer os seus programas já pensando no que postar. Olha. Então elas vão num show, mas elas precisam postar o show. Elas não curtem tanto o show, Sim. que elas precisam postar. Sim. Elas não curtem tanto a viagem, porque elas precisam de lugares bacanas para tirar foto pro Instagram. Você falando isso, quando o Giovanni colocar o vídeo de novo, eu vou falar assim, como o meu diretor, ele teve uma visão totalmente diferente de todo mundo. Porque olhar para o céu, para quê? Né? Olhando para o céu. Entendeu? E ele não, ele filmou, eu achei muito interessante. Daqui a pouco o Giovanni coloca. Dulce, quais hábitos do nosso dia a dia que nos levam a cada vez mais nos tornarmos mais intolerantes? Eu percebo hoje uma intolerância religiosa, com as orientações, com orientação sexual, com etnias. Sim. É uma intolerância, ou seja, saiu do preto no branco, é 880. O que você acha? Pode falar, Paula. Altair, os seres humanos, eles estão num nível de incapacidade de respeitar o outro tão grande que qualquer coisa vira uma situação para brigas e mortes e perseguições. Então, se eu não sou da sua religião, você tenta-me o tempo inteiro fazer com que eu vá. Se eu não gosto daquele tipo de programa, você tenta o tempo inteiro. As pessoas estão constantemente tentando fazer com que a sua própria vontade seja aceita. Basta você ver o trânsito, por exemplo. Eu vindo para cá agora e as pessoas elas estão com muita pressa e elas querem ir para o mesmo local que você e o mesmo trânsito, mas o que elas querem é ultrapassar você. Então, vai fazer bem para elas ultrapassar você. Né? Então, é essa sensação de ser maior que o outro. Entende? Nem que seja no trânsito. Porque, às vezes, essa incapacidade no trabalho ela não consegue. Talvez nos estudos ela não consegue, mas ela tem que ser boa em alguma coisa. Eu vou ser boa no trânsito e eu vou impor a minha vontade ali. É complexo? Não é complexo, mas é um distúrbio nem de personalidade, é comportamento. É o tal do comportamento de subsistência, de sobrevivência, né? E que você passa isso para os filhos.
E aí, se seu filho vê você fazendo coisas erradas no trânsito, ele também vai reproduzir isso, porque, afinal de contas, é normal. Né? Se o seu filho vê você brigando por conta de uma fila, ele também vai reproduzir. Acontece que as coisas vão ficando muito piores, né? E aí você vê os jornais aí, eu já não assisto TV, mas eu sei que passam os jornais e que eu falo para minha mãe, para que assistir? Para quê? Ah, mas você viu quem morreu, o que fez, o que aconteceu? Eu não preciso, porque a gente está alimentando a nossa alma com muita coisa ruim. E, para isso, já basta aquilo que já chega até nós, porque a gente não consegue ficar longe. Entende? Eu acho que o ser humano precisa olhar mais. Você falou, né, do teu diretor, estava olhando para o céu para pegar aquelas imagens. Conseguiu, Giovanni? Com certeza ele estava olhando, contemplando alguma coisa e, de repente, viu e achou ali uma oportunidade de filmar. Olha lá. Ó, para mim, eu vejo por um outro quadro. O Igor, para mim, foi fantástico, porque quem vai olhar para um céu? Né? E olha o que ele captou. E olha uma coisa, se a gente for ver, é uma coisa tão simples. Ele pegou lá, tirou... O que você acha que é isso? Eu acho, pra mim, assim, ele contempla. Tava na porta da casa dele, contemplou, olhou. Exato. Eu acho isso... A gente não faz isso. Você viu que ele focou. As pessoas deviam estar passando com o carro, andando pra cima e pra baixo. Você percebe como estamos doentes, que às vezes não percebemos? Se fosse um ataque de extraterrestre mesmo, a gente não estaria nem sabendo, já estava sendo dominado. Então, assim, isso que eu acho que é errado. A gente tem que perceber. Eu, por exemplo, eu acho assim que a gente tem mesmo, que a gente tem que olhar para uma luz, olhar para o sol. Obrigado, Giovanni. Né? E Igor, obrigado pelas imagens. O que eu digo, você percebe, é uma coisa que, para mostrar, drone, não sei. Estrela, não sei, extraterrestre, não sei. Mas a questão aqui é o que ele estava fazendo, né? Sim, ele algo que ninguém está fazendo. Exato. Ele estava reparando, ele estava olhando para o horizonte, talvez. Sim. Eu ensinei isso para minha filha. Eu, sempre que podia, parava o carro em qualquer lugar alto e ficava contemplando o pôr do sol, quando eu ia buscar ela na escola. Então, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, enquanto ela estava comigo dentro do carro, a gente parava para ver o pôr do sol. Em qualquer que fosse a situação, se tinha florzinha, se tinha um matinho, se tinha uma folha diferente, parava, fotografava aquilo, ela contemplava. A ponto de hoje, eu estar dirigindo, ela hoje com 15 anos, diz: mãe, você viu como a lua tá linda? Então. Ou então, mãe, que pôr do sol é esse? E ela mesmo faz a captura. Ou seja, é você educar essa criança para ela contemplar a natureza, sabe? As pessoas, elas não conseguem sentir mais a grama no chão, elas não conseguem olhar para uma flor e começar a perceber a diferença de uma flor e outra. Eu trabalho num local onde tem bastante árvores, tem flores, eu costumo tirar fotos, eu costumo contemplar, eu gosto de fotografia também, então eu gosto de contemplar aquilo e depois olhar e falar: que coisa mais linda é essa? Isso faz muito bem para a gente. Entendi. Eu não tinha o hábito de gostar do verão. Uhum. Hoje, até o calor de 52 milhões de graus que teve, eu gostei, porque assim, a gente fica de manhã, eu vejo as crianças brincando, tomar um café junto na mesa, são pequenas... Poder fazer um café. Sim. Então, assim, são pequenas coisas que fazem a diferença na vida da gente. Então, eu acho que as pessoas realmente estão doentes. Eu trouxe você hoje justamente para me ajudar a entender essa situação, porque realmente as pessoas estão doentes. É preciso olhar para dentro, Altair. E tá difícil, né? É preciso olhar para dentro. Sabe aquela coisa de... Antigamente, quando as pessoas ficavam... Nem tinha luz elétrica, vamos voltar lá para 1900 e alguma coisa, onde... Bolinha. As pessoas normalmente ficavam ali na sala, lendo um livro, à luz de velas, ou de repente até uma lâmpadazinha, dormiam cedo, tinham uma boa qualidade de sono, acordavam cedo, né? Faziam os seus labores ali, o seu trabalho do dia. Elas tinham o controle dos seus filhos, ou seja, onde o filho estava, com quem estava. Óbvio que sempre tem uma exceção à regra, mas normalmente os filhos estavam ali rodeados e o jantar junto, né? Não tinha televisões, cada uma TV no seu quarto, uma TV na sala e outra na cozinha. E hoje, às vezes, nem precisa, porque o próprio tablet, o celular, vai à mesa, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir, até para nós, para mim.
né? Que às vezes vou me alimentar e deixo ali assistindo um podcast, assistindo uma reportagem ou assistindo uma palestra, né? Claro que isso também faz com que a gente interaja na mesa, mas as pessoas não estão olhando para si, não estão olhando para dentro. Elas não encontram horário para se cuidar, elas não encontram espaço para si, né? A própria terapia. A primeira coisa que a pessoa corta quando ela não tem tempo ou dinheiro é a terapia, é aquilo que ela deveria deixar, justamente porque ela não tem dinheiro e a cabeça dela não vai ficar boa, porque ela não tem tempo e está pirando. Mas tudo que tem, por exemplo, algo que é bom para nós, quando chega uma situação, a pessoa corta. Eu vou te dar um outro exemplo: idiomas. Vou parar o inglês. Não, mas o inglês é imprescindível para o seu trabalho, imprescindível para você galgar outras coisas. As pessoas param o inglês. As pessoas param a terapia. Se mas boicotam. não, sim, isso para mim é uma maneira clara de boicote dentro da vida da pessoa. Você, por exemplo, imagina uma pessoa, ela larga tudo, mas não larga o hábito de passar estresse. Parece que ela gosta. As pessoas hoje estão sentindo uma maneira mais... parece que gostam do sofrer, ou se acostumaram ao sofrer. Eu imagino situações assim, Dulce, as pessoas querendo muita felicidade, correndo atrás dela, daí a felicidade para e vira. Eu acho que a pessoa sai correndo. Você acredita nisso? Eu já vivenciei isso na clínica. Olha que legal. Eu já vivenciei isso em sessão. O desejo da paciente X era se casar, ter sua família e viver aquela história de amor, um homem que respeitasse, que amasse, que levasse café na cama, e de repente esse momento chega e ela diz: mas será que é para mim? E aí ela começa a se boicotar, né? De todas as formas, até o ponto dela falar: meu Deus, será que eu estou vendo demais? Será que isso existe? Então, muitas vezes a gente se boicota porque a gente não acredita que a gente é merecedor daquilo, né? Mas a todo momento a gente lutou por aquilo. A gente desejou aquilo, ou a gente estudou para aquilo, entende? Mas você percebe que tem até depressões pós-parto, pós-adoção, que as pessoas, elas sonharam... Eu percebo um padrão. As pessoas sonham tanto com algo que quando esse algo se realiza, acontece esse comportamento. Sim. É porque o desejo era tão intangível, era tão... Acho que é a própria adrenalina, né? O corpo da gente responde depois. Então, você veja, uma pessoa ela não tem um infarto apenas... Não sou médica, mas ela não tem um infarto apenas porque aconteceu algo agora, nesse tempo presente. Ela traz coisas e, de repente, essa junção de fatos na vida dela combinam com alguma coisa que ela passa mal. Né? Mas a coisa já vem aí degringolando de muito tempo. Então, uma pessoa que está para adotar, que está para ter uma criança, né? Ela está envolta ali de muita coisa. São muitos arranjos. Expectativas. Totalmente expectativa, o que pode dar errado, né? Muita gente positiva e muita gente negativa do lado, enfim. E quando chega aquele momento, tem algumas pessoas que falam: peraí, isso está acontecendo mesmo? Você precisa voltar para a realidade. E aí onde tem, sim, a depressão pós-parto, tratamento, né, psicológico, e não pode deixar passar, porque daí isso vira algo tão, tão terrível que você leva para outras instâncias e a pessoa paralisa a vida, né? Entendi. Você falou assim que as pessoas antigamente elas dormiam cedo, comiam cedo, então a gente percebe que a tecnologia, em certa forma, e esse mundo que você tem que crescer, que quando você vê alguém fala: não, eu quero parar aqui, a pessoa é chamada de vários nomes, né? O quadro, ou seja, esse quadro mudou a nossa saúde mental. Sim. Você acha que o retrocesso, ou eu posso usar outra palavra, para alguns comportamentos são importantes? Você diz voltar atrás, algumas coisas, repensar. Por exemplo, alguns hábitos antigos, vou usar até antigos, por exemplo, eu não almoço usando o celular. Até para dar o exemplo de que, calma, tudo tem seu momento. Perfeito. A vontade é de ir lá, catar e ficar. Porque a gente está acostumado com a tecnologia. Sim. Eu trabalho com tecnologia, você trabalha também. Sim. E ela já está dentro da nossa vida. Só que eu ainda não vejo uma maneira harmoniosa entre eles. Não há uma harmonia ainda entre a tecnologia. Você acredita que alguns hábitos deveriam ser
retornados? Totalmente. Pode me dizer 2, pelo menos? Olha, eu conheço pessoas que estão fazendo aquela célebre canção, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Após os 45, então? Totalmente, totalmente. Eu não quero os centros mais, não quero cosmopolitar. Exatamente. Vamos inventar um novo verbo, cosmopolitar. Eu quero embrenhar lá no mato, plantar alguma coisa que a gente Ovo coma. da galinha. Exatamente. O que acontece? Há relatos, cientificamente é comprovado. A pessoa, quando ela coloca o pé no freio e volta, e tem esse retorno para dentro dela, ou seja, vai para o meio do mato. Óbvio, ela tem ali uma tecnologia, ela precisa de aparatos ali, mas ela tem uma qualidade de vida melhor, ela tem o ar melhor, ela tem a alimentação melhor, ela tem melhor controle dos filhos, então ela não tem por que ficar naquela pira de que onde que está essa criança, com quem será que está, será que foi sequestrada. Então, o ser humano precisa voltar para dentro dele. Você pode perceber, a pessoa chega em casa e ela diz, eu vou descansar. Aí ela abre a cerveja, assiste televisão, ela dorme cansada e acorda cansada. Porque não é sobre isso. Ela não está descansando. A mente continua a todo vapor. Ao passo que se ela fosse ler um livro, ela descansaria melhor a mente. Mas eu não gosto de ler. Ok, o que se fazia antigamente? Ou sentar e ver a lua. Ou sentar e ouvir uma música sem precisar que essa música seja pano de fundo para algum trabalho. Sim. Porque normalmente a música é usada para pano de fundo apenas. Sim. E por que você não senta e apenas escuta e apenas vai seguindo ali, cantando, cantarolando? As pessoas não têm o tal do tempo. Como você percebe, as pessoas intencionalmente voam ao restaurante para tirar... É inconsciente, consciente, não sei se existe isso. Ela já vai conscientemente para tirar uma foto, para postar... Que na maioria das vezes eu entendo que não é para a família, é uma exibição para falar que a pessoa tem uma vida social, porque aí você que não está legal, olha para aquela grama verde do vizinho. Exatamente, por quadradinho do Instagram. Exatamente, fala, poxa, por que minha vida tá essa porcaria? Sim. E isso está adoecendo muito mais. Dulce, você acha que bons momentos não devem ser compartidos? Ou você acha que devem ser? O que você acha disso? Eu não sou contra as pessoas colocarem seus momentos, de forma alguma. Eu uso a minha rede social, eu tenho o Instagram, e eu coloco lá algumas coisas pessoais, coisas com minha cachorrinha, ou se eu estou numa viagem, uma foto. Eu não acho que isso faça mal. O mal é quando você espera que aquilo seja uma audiência, né? Ora, eu não sou nenhuma Glória Maria, eu não sou... nenhuma... Vai me ajudando aí. Eu não sou uma atriz, eu não sou uma celebridade. Maju. Exato. Por que eu haveria de querer que um pouco mais de 1.000 pessoas, todos estivessem ali o tempo inteiro aos meus pés? Né? Por que eu tenho Por que eu tenho esse desejo? Justamente porque eu vejo do outro. É o outro colocou. Então, quando eu vou a um restaurante, eu coloco um prato ali, a pessoa que coloca isso... alguém disse que isso é o cúmulo da cafonice, da breguice, né? Mas os chefes de cozinha, por exemplo, fazem isso, porque é o trabalho deles, certo? Mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Cada um de nós quer um pouco do trabalho do outro. Então, todo mundo quer ser um pouco jornalista, todo mundo quer ser um pouco juiz, né? Um goleiro fez o que não devia, ele vai lá e ele já é árbitro. Então, todo mundo quer ser um pouco de tudo. Então, todo mundo posta tudo. Eu, por exemplo, não fiz curso de fotografia, mas eu fotografo bem e eu gosto de colocar a fotografia lá, sobretudo da natureza, né? E a arquitetura, adoro arquitetura. Mas não há um vínculo com relação a... curtidas, você posta por postar. Eu posto porque eu quero que as pessoas vejam o que eu estou vendo de tão belo. Olha que lindo isso. Mas não há uma preocupação em querer 10 milhões de curtidas. Não. Que é aí que eu acho que a gente começa a adoecer, não é? Sim, porque você cria expectativas. Você cria expectativas, você se frustra, você deixa de ser você para ser o outro. Você é um personagem. Então, e hoje a sociedade está cheia de personagens. Exatamente. Isso é perigoso. Exato. Quando você volta para a vida real, até você se perde, né, de quem você é. E isso é muito ruim, porque às vezes tem um ser humano tão legal lá dentro.
né? Sim. Muito bem. Agora eu vou te perguntar sobre você, como é professora, você trabalha em rede pública? Sim. Ótimo. Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos. Estamos aqui com o Alto Tietê novamente aqui. Isso mesmo. Com certeza. Como estão os nossos jovens comparado às gerações anteriores? Eu vi pesquisas dizendo que é a primeira geração que os pais sabem mais que os filhos. Tem um QI mais elevado. Exato. A tendência é os filhos sempre serem mais evoluídos. Isso foi uma pesquisa que eu vi, depois eu pego a fonte. Só que é a primeira geração onde os pais sabem mais do que os filhos. Exato. Como você encara como professor esse quadro e como estão os nossos jovens? Na área pública é preocupante porque você já tem uma quantidade enorme de pais que não sabem tanto. Se esses pais sabem mais que os filhos, o que os filhos sabem, ou o que os filhos são capazes de aprender. Eu sei que pesquisa você está falando, eu estou lendo a respeito, porque o nosso grupo de faculdade vai fazer uma live na semana que vem, exatamente sobre o impacto das mídias, né, o impacto das redes sociais, o impacto das telas na vida dos seres humanos. E a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Onde começa isso? Começa quando eu entendo que a tela pode fazer tudo que antes eu fazia andando. Quando eu entendo que eu posso brincar e me divertir o tempo inteiro sentada, só projetando os olhos, sem me mexer muito. Então, você tem experiência com o autismo. Você sabe que é um transtorno é psíquico, ele nasce com a criança. Até aí, ok. Mas há registros de que crianças estão tendo comportamentos de autistas, porque o autista ele tem essa diferença no cérebro e ele tem comportamentos diferentes. Né? Então, cada um tem o seu jeitinho e aí a gente se adapta a eles para fazer com que eles cheguem até nós, para trazê-los, né? Na medida que der. Conforme essas outras crianças que não nasceram com autismo, elas vão para a tela muito cedo. Então, bebês de meses, os pais colocam o tablet ali, deixam o desenho, porque vai ser bacana. E a criança ela não precisa interagir com mais nada. Ela fixa o olho na tela e o máximo que ela precisa fazer é dar uns sorrisos e gesticular os olhos. E aquela luz atrai. Porque se atrai a nós, que a gente tem que falar, não vou ficar com o celular agora, imagina a criança. E isso faz com que eles, quando são tirados das telas, demonstrem um comportamento de quem autístico, um comportamento autístico e até um comportamento de de uma pessoa que usa drogas. Então, quando você tira, ela tem quando a pessoa fica sem as drogas, ela fica com uma certa abstinência, entende? E aí ela não consegue se comunicar direito, porque ela às vezes não tem a oralidade dela bem desenvolvida como era para ter. Ela não consegue se comunicar olhando. Ela só faz dá, ali, esse. Então, leva-se ao médico, essa criança tem alguma coisa, porque essa criança tem alguma coisa. O professor fala, esse menino tem alguma coisa. A mãe fala, não sei, mas tem alguma coisa mesmo. Leva no médico e muitas vezes, erroneamente, como aconteceu um caso, é diagnosticado e depois, lá na frente, o médico percebeu que não tinha nada. Tira-se o diagnóstico. Porque a gente sabe que no autismo real não se tira o diagnóstico. Não há cura. Não há. Entende? Por isso que é um transtorno, né? Exatamente. Então, a situação está muito grave, porque enquanto os pais antes queriam ao menos estudar para tecer alguém, né, aquela célebre frase, hoje a criança ela não quer, porque é bom ser youtuber, tá ótimo. É bom ser só youtuber, mas tem outros nomes, né, digital influencer. E aí elas acham que mostrar o copo d'água delas é a mesma coisa da Kim Kardashian mostrar. Por quê? Porque elas estão associando aquele quadradinho ali, pode ser para mim também.
Então, por que que ela pode mostrar o prato de comida dela e eu não posso mostrar o meu? E acaba entrando naquela da grama verde, tudo mais. Mas Exato. isso, aí eu vou dar estender um pouco mais. A gente sai da infância, porque o meu filho agora está entrando na adolescência. Certo. E as comunidades aparecem. Parece que assim, as terapias, tudo bonitinho, vão só para as crianças. Quando se torna jovem, adolescente, adulto, não serve mais. E o que acontece? Eu vejo em sala de aula que as pessoas, as crianças, os jovens, estão tendo cada dia mais comportamentos autísticos. Aí eu falo assim, não, a gente sabe que é da área, a gente sabe que não é um comportamento autístico de uma criança que nasceu, né, dentro do espectro. Porém, não conversa com ninguém, não faz nada. A gente já começa... Não, isso é falta de estímulo. Exatamente. Colocar 3 crianças próximas, sem brinquedos, fazer Exato. participar. E você vê dentro de um comportamento, Dulce, que as crianças com outras, sem tecnologia, num parque, elas começam a se interagir. Então, esse é o quadro dos jovens hoje. E você, como professora, qual que é? Você pega o quê? Qual faixa? Eu sou Fundamental 1. Eu vou até os 10 anos. 10, 12 anos. Daí entra eu, que depois vai a fase da Exato. adolescência. Você pega uma criança totalmente triste, totalmente ansiosa, deprimida, que é essa pessoa que será o futuro da nação. Né? Você, como psicanalista, quão grave você vê isso? Já é de se esperar que seja bem grave mesmo. Muitas vezes a criança ela é colocada como alguém que vai ficar só ali, só assim. E eu sempre falo para os pais, não é só uma criança que tem aqui. A gente tem um adulto, é como uma árvore. A árvore hoje que você vê frondosa, magnífica, né, linda, ela foi uma semente. Ela foi uma mudinha pequena. Então, a gente precisa investir nessa criança porque ele é o adulto. Ele vai ser a pessoa que vai cuidar dos meus negócios, de repente do banco, ele vai cuidar da minha saúde, ele vai cuidar dos meus direitos, ele vai me dar notícias, entende? Ele vai cozinhar para mim. Então, eu serei o idoso. Quem são esses profissionais que vão chegar? Sim. Pessoas que não olham no olho, pessoas que não gostam de conversar, pessoas que não toleram ouvir não, né? Situações que eu já passei de colocar um para pedir desculpa para o outro e uma mãe disse para mim, na minha casa, filho meu não pede desculpas. Aí eu falei, dissestes bem, na tua casa, aqui na escola não é a sua casa. Então, a gente tem que ter um enfrentamento também. Enquanto professores, você tem que ter um enfrentamento. Óbvio que você não vai bater de frente com pai e mãe de aluno a ponto de vocês entrarem num desvio ali, de não respeitar. Não. Mas é você impor quem é você naquela escola. Se eu estou dizendo que vai pedir desculpa, vai sim. E a escola está dando aquele passo para trás. Eu sinto que a escola dá um passo para trás, porque a sociedade hoje, em qualquer momento, você vai até um Facebook da vida e você coloca lá a sua verdade. Então, a professora do meu filho bateu nele. Quem vai provar que não? Entende? Os professores, eu sinto que os professores estão perdendo o seu... Não vou usar a palavra poder, mas o seu, assim, às vezes te comparam, Dulce, como se fosse o aluno, a mesma idade. Esquece que você está um grau acadêmico, pelo menos, acima, sim, que você esteve lá preparado. E é uma coisa muito triste, porque você não tem que tomar cuidado com tudo que você fala, como você fosse um bandido. E aproveitando essa situação, Giovanni, tinha uma foto aí, você pode colocar, por favor? Obrigado. Porque a gente vai trabalhar um pouco agora, já entrando nesse tema, o bullying. Ok. Essa cena, né? Você sabe o que aconteceu? Uhum. Essa foto mostra, né? Aqui, ó. Na realidade, 2 vidas perdidas. De maneiras diferentes. Uma para uma para a morte, para a morte e a outra para a cadeia. Exato. 2 jovens com certa forma dependente. Você acredita que esse menino tinha algum transtorno? Você chegou a estudar um pouco? Obrigado, Giovanni. Eu vi alguma coisa
dessa tragédia. E a gente levantou muito fortemente essa questão do bullying. Porque nada deve justificar o tirar-se a vida de alguém. Nada. Tirar a vida de outra pessoa é gravíssimo. É algo muito hediondo, como já se... né? Ocorre que a gente precisa dar valor ao sentimento humano. A gente precisa ouvir esses adolescentes. Hoje aconteceu de uma adolescente sair da escola, burlar tudo. Ela ia embora de transporte pago, ela burlou o tio da fila, entende? Outro colega ajudou, ela sai... acho que 8º ano, deve ter ali... Uns 13, 13, 14. Ela burla, ela passa, ela vai embora no meio da multidão que estava entrando e saindo da escola, consciente do que estava fazendo, então não dá para dizer por que não impediram. Ela estava consciente, ou seja, numa escola que tem, sei lá, 1000 alunos, você não está ali o tempo inteiro. O aluno sai e ele vai entrar dentro do transporte. E ela deixou um bilhete dizendo que era bissexual e que os pais não entendiam isso, não queriam conversar a respeito por questões religiosas, não queriam conversar. E ela precisava sair. Mas sair para onde também? E o que é muito triste é que os pais não conversam. Porque não se está pedindo para você ser permissivo. Não se está pedindo para o filho fazer o que quer dentro de casa. Não. A minha filha tem 15 anos, ela não faz o que quer. Enquanto ela morar comigo, eu tenho as regras. Mas neste caso... O menino, ele pegou a arma do pai. Esse menino, ou seja, devia estar acessível essa arma. Porque por mais que esteja... Sim. Né, ele tem consciência de onde é guardada. Não estava dentro de um cofre, provavelmente. Algo com código. Esse menino, ele planejou... Eu quero que você me ajude nessa parte, não como professora, mas compreender. A psicanalista. Porque, assim, para muitos é um choque. Para muitos está tendo uma opinião e para outros aqui. Aqui o que eu gosto muito desse podcast é trabalhar, tirar os achismos. Exatamente. Vamos tentar pôr fatos. Este menino já tinha planejado, muito sério, que ele entrar em sites, certo? Ele pegou a arma do pai. Como você avaliaria, de uma maneira, claro, você não pegou um caso para estudar, mas como você, como psicanalista, avaliaria este jovem, esse que cometeu? Eu não sei se ele tem transtorno. Provavelmente. Mas se ele tiver, ainda assim, ele se articulou muito bem. Ele se articulou muito bem porque ele sabia onde estava, ele provavelmente conhecia os lugares onde os colegas sentavam, ele soube como fazer a coisa, tanto que ele não entra atirando em todo mundo, ele buscava pessoas específicas, né? Ou, no caso, a pessoa específica. O que a gente pode pensar aí é que, com transtorno ou sem transtorno, o que eu soube é que ele era xingado e apontado constantemente. Bullying. Exato. Porque o bullying não é um simples xingamento. Outro dia eu até falei sobre isso. Bullying não é um simples xingamento. O que é um bullying? Bullying é uma série de perseguições por causa de um motivo específico. Então, vamos lá. Eu sou alta e magra. Eu passei a vida, as pessoas na escola falando Olívia Palito, magricela, lá vai a magricela. O tempo inteiro. Isso é um bullying. É que antigamente não tinha esse nome. Era um tipo de perseguição ou, enfim. Ou nada. Ou nada. Entretanto, hoje, denomina-se bullying a perseguição constante. Né? Xingamentos, sejam verbais ou seja violência física por conta de um motivo específico. Uma criança xingar a outra porque não é do mesmo time não é bullying. Né? Uma criança bater na outra numa briga não é bullying. E isso confunde os pais, porque eles chegam lá falando, meu filho está sofrendo bullying. Então, por exemplo, isso que eu quero chegar no podcast é para isso. Então, há uma diferença. Sim. Aí. Então, por exemplo, falar, porque eu sou corintiano. Não, isso não é um bullying. Não. Bullying é uma perseguição. É uma perseguição que desencadeia naquele perseguido um estresse profundo, uma tristeza profunda, a pessoa não quer mais sair, ela não quer ir mais para a escola, por exemplo, se for no ambiente escolar. Isso entende? caracteriza como bullying. Isso é bullying.
Entende? É uma perseguição constante por causa de um motivo. Percebe? Tá todo mundo misturando. Então, assim, hoje Sim. tudo é bullying, hoje tudo é preconceito. Então, peraí, vamos separar o joio do trigo. Sim, sim. Não, é um xingamento é uma coisa. Me xingou no trânsito, reagiu no trânsito. É uma coisa. Não existe bullying no trânsito. A menos que todos os dias alguém faça isso comigo pelo mesmo motivo. É um comportamento constante. É um comportamento não é assim, constante, pergunta, diário. resposta, acabou, não? Não, não. Isso é um xingamento, isso é uma briga, isso foi um desentendimento, não é um bullying. Para vocês perceberam a diferença do que é um bullying e que não é bullying? Para mim isso foi fantástico, porque deixou muito bem claro. Sim, sim. Então, assim, o bullying é quando é constante. Exato. Você não dá chance do outro se defender. Então, você é maior que ele, tem um grupinho maior. A gente vê isso muito em novelinhas, coisas de adolescente. Existe muito essa narrativa. Então, aquela perseguição faz com que aquele perseguido, uma hora, estoure. Ou ele atenta contra a própria vida, né? Comete. Ou ele vai e ataca. Se ele tem predisposição ou se ele tem já um transtorno instalado, aí a gente precisa ver, de repente, o psiquiatra ou o próprio psicólogo. Mas que ele bota para fora isso, coloca. Não, a gente pode ver isso em relação a pessoas que voltam no trabalho, voltam na escola depois de um tempo e praticam as atrocidades, como a gente vê por aí. O que é mais interessante nisso que você falou é que a gente sai um pouco desse perfil, porque acaba saindo do capacitismo, que é uma coisa que me incomoda muito, Sim. e entra para o que é realidade. Então, o que é realidade? A realidade é o bullying, um comportamento repetitivo, que há um agressor, né? A vítima. A vítima. E é assim, por isso que acontece nas escolas, então, porque todo dia a gente vê a mesma pessoa. Exato. Entende? Como a escola lida com essa situação? Porque agora está bem claro para mim. Sim. O que acontece? A conversa é a melhor forma de agir. Conversas, roda de conversas, trazer temas de fora, deixar essa criança e esse adolescente falar. Isso é o que mais acontece nas escolas. Eu vejo isso acontecendo. Projetos variados, a cobrança mesmo pelo respeito às regras da instituição. Né? Ainda assim, o que a gente vê muito são próprios pais se desrespeitando. Então, o exemplo é que arrasta. Né? A gente pode falar, mas o exemplo é que arrasta. Se você vê tua mãe dizendo, pois eu vou pegar aquela professora e vou dar nela, vou bater nela, ela vai ver, eu posso fazer qualquer coisa também. Pode usar esse linguajar que é o que acontece mesmo. Não é, eu vou dar na cara dela. Aquela pilantra, ela tá para não falar o quê? O nome. Exatamente. E dessa maneira que você está falando, a gente começa a perceber que será que o problema também não está nos pais? Como eu quero um filho bom se eu não sou um pai bom? Eu faço essa pergunta em várias instâncias. Uhum. Como eu quero um bom filho se eu não sou um bom pai e mãe? Como eu quero um bom aluno se eu não sou um bom professor? Como eu quero que o meu aluno passe de ano, mas será que eu, como professor, passaria de ano? Eu mereço passar de ano? Então, outro dia uma professora falou, olha, preciso de ajuda aqui com essa criança que está faltando, vou chamar a mãe, vou fazer, acontecer. E eu estava na escola justamente ali, eu trabalho na Secretaria de Educação, eu fui lá na escola justamente para intermediar uma conversa, para estar numa conversa onde esta professora tinha bastante faltas. E aí eu digo para ela, mas você vai cobrar o quê? Se você está aqui comigo agora por conta das suas faltas. Então, não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Óbvio que a maioria dos professores, eles se desdobram, eles trabalham muito mais do que deveriam para fazer aquele aluno render. E esses a gente reconhece só tocando de olhar. A gente percebe como é a sala. Está tendo, por exemplo, agora as provas externas. A gente vai até as escolas para verificar como anda o SAEB, né, como estão acontecendo. Você entra numa sala, você percebe nitidamente na postura da criança, na forma como ela penteia o cabelo, na forma como ela organiza o material na mesa. Como ela está em casa. Exatamente, porque isso é um trabalho da escola e da família. Vem da família e vem para a escola. Mas você percebe a postura do professor. Sim. O professor alinhado, não estava de salto, não estava de tênis de marca, não. Ele estava alinhado, ele estava numa postura dentro da sala de aula, como líder. E aí entro em outras salas, onde eu olho e vejo, é só você olhar o professor. Porque aí você vê o aluno jogado sobre a mesa, você vê o aluno que não está nem tão bem aciado, você percebe pelo cheiro do local. Então, é ser exemplo.
né? É ser exemplo. Se eu digo, essa professora não sabe o que está falando, a criança com 6 aninhos vai dizer. Quem é você para falar isso para mim? Ele vai dizer. Dulce Almeida. Tenho muito te agradecer por hoje. Já foi 1 hora de podcast. Passou muito rápido. Foi realmente enriquecedor, principalmente o assunto de bullying. E eu acho que esse podcast se virá para muitos professores que estão despreparados para bullying, inclusão, né? Inclusão, bullying. E eu acredito que a Dulce conseguiu abrir muito aqui o nosso espaço, deixar uma conversa bem inspiradora, né? Claro que toda pessoa que vem ao meu programa ganha um presentinho. Essa aqui é a sua caneca. Obrigada. Muito Guarde obrigada. Com muito carinho. Vem TV. Muito obrigada. Isso. Eu gostaria... Sabe o quê? Sabe o quê? Tome um cafezinho com ele, hein? E agora eu venho de passar uns pequenos recados, né? Tem uma conversa que você acha que gere uma conversa inspiradora? Tem algum assunto? Envie-nos um e-mail. sabeoque@sabeoque.com.br. Entre nas nossas redes sociais, no Instagram, @VemTV, @esabeoque. Entre no canal aqui do YouTube da VemTV, clique no sininho para receber notificações. Eu sou Altair de Aguiar Prado, professor Altair de Aguiar Prado, com muito orgulho, e aqui termino mais uma conversa inspiradora com a Dulce. Dulce, muito obrigado. Obrigada a você, e agradeço meu você por esse papo maravilhoso, como sempre. Muito obrigada. Inspirador. Você entrou para a história do nosso pod. Obrigada. Muito obrigado.